Para que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utilize o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos fazer um comparativo de todos os iPhone 11, de todos os modelos, para você saber qual que é o ideal para você. Eu tenho aqui em mãos o iPhone 11 de entrada, a gente poderia dizer assim, com 2 câmeras, o iPhone 11 Pro com 3 câmeras e o Pro Max também com 3 câmeras. A gente vai explicar aqui todos os detalhes, qual que é a diferença entre eles e qual que é o melhor modelo para o seu uso, porque às vezes você não precisa gastar a mais para ter um modelo que já vai te atender, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, já deixa aquele like maroto, ativa aqui o sininho para receber as notificações e também me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia. Mas vamos ao que interessa e começar esse comparativo aí. Eu quero falar primeiro para vocês do acabamento e das diferenças externas de cada modelo, tá bom? Vamos começar aqui pelo iPhone 11. A principal diferença que a gente vê entre os outros modelos é que ele tem 2 câmeras aqui na traseira, tá? Enquanto os outros 2 têm 3 câmeras. Só que tem um porém, gente. As 2 câmeras que nós temos aqui é uma câmera, digamos, normal, né? Com uma distância focal normal e uma ultra-wide. E esses 2 aqui, o Pro e o Pro Max, eles têm essas 2, que é a mesma coisa, e uma terceira que é uma telefoto. Então esse aparelho, o benefício dele é que ele é bem mais barato em relação aos outros. Ele é a partir de uns 4 mil e uns quebrados no momento que eu faço esse vídeo, enquanto o Pro e o Pro Max, eles já vão sair aí na faixa de seus 6, 7 mil reais, tá? As versões aí de entrada. Então o 11, você tem os mesmos 2 sensores dos 2 celulares mais caros. Além disso, você tem o chip A13 Bionic, que é o mesmo processador nos outros 2 mais caros, só que você tem 3 GB de RAM versus 4 GB de RAM aqui nos 2. Então ele é um aparelho que te entrega praticamente a mesma câmera, só que com uma telefoto a menos, e o mesmo processamento com 1 GB de RAM a menos. Aí a gente tem outras diferenças no acabamento e também aqui na tela que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho, já falei isso no vídeo que eu fiz de unboxing do 11, que é o melhor custo-benefício entre eles. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês de todos os modelos, caso você tenha interesse, e também dos vídeos que eu já fiz dedicado para cada um, tá? Mas vamos continuar olhando aqui o iPhone 11. Então a gente tem um acabamento em vidro aqui atrás, com metal na lateral, que ele é pintado numa tonalidade diferente. Então aqui a gente tem, é um vidro, a gente tem um toque meio glossy, né, meio brilhante, pelo que vocês estão vendo. O símbolo da Apple, ele é como se fosse um espelho praticamente isso aqui. E a gente tem aqui no local de onde seria a terceira câmera, o flash. E a câmera também é saltadinha, tá bom? Os botões, é o botão aqui de travar e destravar o aparelho, a tela, aumentar e diminuir o volume, e a gente tem um botãozinho físico aqui, clássico da Apple, para você botar no modo silencioso, que eu acho bem prático. Na parte de cima do aparelho não temos nada, e embaixo os 2 falantes com o carregador Lightning, que é o padrão aí da Apple, tá bom? Agora na tela aqui do aparelho, deixa eu desbloquear ele. Pronto, já está desbloqueado aqui, e é o seguinte, a gente tem uma tela IPS LCD, ela tem a tecnologia Retina da Apple, é uma tela muito boa, ela não é Full HD, ela é mais ou menos no meio do Full HD, a gente poderia dizer assim, ela é no caminho de um 1920 por 1080p, só que você consegue ver vídeo aqui em Full HD, tá? A diferença para os outros 2, que nós temos aqui do Pro e do Pro Max, é que no Pro Max é uma tela de 6.5 polegadas, e aqui, deixa eu ligar ele que eu acho que ele está desligado. Pronto, já liguei todos agora para ficar mais fácil. Então assim, a gente tem no 11 Pro uma tela XDR, se eu não me engano, que é o nome da nova tecnologia, mas é uma tela AMOLED com a nova tecnologia Retina da Apple. Já no 11 Pro Max, que é esse maiorzão, é a mesma coisa. Então a gente tem a mesma tecnologia de tela para os 2 e aqui uma tela IPS. Só que você pode perceber que o Pro, o 11 Pro, ele tem uma tela de 5.8 polegadas e aqui no Pro Max uma tela de 6.5 polegadas. Então este aqui é o mais poderoso de todos em termos de tela, de processamento e tudo. O 11 Pro e o Pro Max, que são esses 2, eles têm o mesmo processamento, tem a mesma coisa, câmera tudo igual, só que a tela desse aqui é maior. Só que ele tem uma pegada muito mais bolachona, né? Então vocês podem ver aqui, ó, eu já mostrei isso até no vídeo do unboxing do 11 Pro também que tem, a diferença deles que é o que mais pega. Então você vai ter o mesmo aparelho, só que o 11 Pro ele é um aparelho bem grandão, o Pro Max, né? Ele é mais pesado e tal.
Então, voltando aqui para o 11 normal, essa é a principal diferença entre os aparelhos. Aí a gente entra na questão da bateria, como é que funciona entre os modelos aqui. O 11 normal, ele tem uma bateria que dura 1 hora mais do que o iPhone XR durava, que era da geração anterior, que dá para um dia de uso normal, sem excesso, tá? Já o 11 Pro, ele tem uma bateria agora melhor do que o 11 normal, que era o antigo XR, porque antigamente o XR era o que tinha melhor duração de bateria. Então o 11 Pro agora, ele vem logo em seguida do 11 normal, em termos de duração de bateria, e o Pro Max, que é o maiorzão, é o que mais dura entre todos eles, porque ele conta com uma bateria de 4.000 mAh e a duração tá muito boa, tá, gente? O A13 Bionic, que é o processador de todos eles, tá com uma gestão energética muito boa, de eficiência energética, só que o Pro Max tá incrível a duração de bateria. Então, assim, para mim, que eu gosto de telas maiores e preciso de duração de bateria, ele tá me atendendo muito bem. Eu chego lá para umas 2 horas da manhã com uns 20%, 25% de bateria sem grandes problemas. Então a Apple finalmente escutou os usuários e melhorou a bateria de forma geral. Mas o Pro Max, se a sua pegada é bateria, eu recomendo ele de olhos fechados. Você paga pelo tamanho e peso, mas ainda assim é uma opção muito boa nesse sentido, tá? Então, galera, na câmera frontal, todos os aparelhos têm a mesma resolução. Quer ver? Deixa eu abrir a câmera aqui do 11 normal. Você vai ter a opção de uma vez ou a ultra-wide, que é 0.5. Você tem o modo retrato aqui, você tem o modo panorama, você tem todos os modos que os outros fazem. A gente tem aqui, ó, vídeo em 4K a 60 frames, que eu posso selecionar direto aqui. Aqui, ó, 4K 60. Então você vai ter o mesmo desempenho de câmera. O que eu senti de diferença para os dois mais caros, que é o Pro e o Pro Max? O modo retrato do 11, ele funciona para qualquer coisa. Antigamente o XR era só para pessoas, ele não reconhecia animais, não reconhecia objetos. Tinha um aplicativo que você podia baixar para ele começar a reconhecer, mas não era nativo. Agora ele funciona com qualquer coisa e ele utiliza a lente ultra-wide, que é a mais aberta, para fazer o modo retrato. É muito boa, a qualidade é praticamente a mesma, mas eu acho que o 11 Pro e o Pro Max, eles têm um modo retrato um pouco melhor, porque ele usa a lente de 2 vezes de zoom para fazer a profundidade de campo, então fica mais, é uma coisa mais física que ele utiliza e fica mais realista. Então me agrada mais o modo retrato dos dois, mas é pouquíssima diferença, só se você colocar do lado e ficar comparando, tá bom? Mas a gente encontra aqui no 11 a tecnologia, todas as novas tecnologias de fotografia da Apple, que a gente tem o Deep Fusion, que é uma tecnologia que melhora muito, digamos, o detalhamento das fotos, a gente tem modo noturno, a gente tem o HDR, muito bom também, então todos os aparelhos tem basicamente a mesma tecnologia de foto, você não vai perder nada. E a filmagem de todos é igualzinha também e é incrível. A filmagem da Apple é, na minha opinião, o melhor aparelho em termos de filmagem que tem de todos os disponíveis até agora, tá? Ele é muito fluido, a estabilidade é incrível, então são aparelhos que para essa parte de mídia, de foto, é um prato cheio. Então é isso o que você recebe aqui no iPhone 11 normal, tá ok? A tela de 6.1 polegadas, se você não gosta de tela muito pequena, agora falando do 11 Pro e do Pro Max, pense bem antes de pegar o 11 normal. Quer ver? Eu vou desbloquear ele aqui, que toda hora eles ficam bloqueando. E agora vamos falar mais detalhadamente desses dois aqui, tá? Então olha só, o 11 Pro e Pro Max, como eu já mostrei para vocês, diferença de tela e tamanho, o peso também é considerável, mas a gente tem basicamente a mesma coisa nos dois aparelhos. Nem tem muito o que eu falar aqui para vocês. Quando a gente olha aqui os falantes deles, também é igual, a gente tem som saindo por aqui, por baixo, e por cima, então o som é estéreo deles, tá? É 2 falantes funcionando. Tem uma tecnologia de Spatial Sound, que a Apple chama, que você tem uma espacialidade sonora muito boa, então são aparelhos que tem uma ótima qualidade. A construção dos dois é igual, aqui atrás a gente tem, isso aqui parece uma borracha, né, alguma coisa assim, mas é um vidro com um tratamento fosco, e o logo da Apple, ele é reflexivo, mas ele não é prateado, né, como a gente vê aqui no 11 normal. Quer ver, ó, deixa eu virar ele aqui, ó, tá vendo? Tem uma pegada diferente, tá? Eu achei bem bonito esse acabamento, as câmeras têm basicamente o mesmo posicionamento, elas são saltadas também, e a espessura dos dois aparelhos é exatamente a mesma, o que muda é o tamanho entre os dois. Essa aqui é a cor verde e essa é a cor cinza, tá bom?
Já nas câmeras, a gente tem, como eu falei para vocês, a diferença aqui da Ultra Wide, que a gente encontra, disponível no 11 aqui também, a lente de uma vez, que é padrão para todos, e a de 2 vezes, que é a telefoto, que dela aproxima, tá? Então ela já é uma lente, ele tem uma, digamos, mais flexível. A lente telefoto 2 vezes não é todo mundo que usa, não é uma lente que faz tanta diferença no uso individual. Para quem gosta muito de fotografia, faz diferença. Mas para a maioria dos usuários é uma coisa que talvez o que você pague a mais para ter e acabe nem usando, né? Usar só a lente de 2 vezes, que ela é mais fechada, tipo uma telefoto, para retrato, esse tipo de coisa, mesmo não usando o modo retrato, às vezes não vale a pena para você, tá bom? O desempenho dos aparelhos em si é muito semelhante, porque todos têm a A13 Bionic, são aparelhos que vão muito bem em termos de gráfico para jogo, vai rodar tudo de boa, você não vai ter dificuldade nenhuma. Então todos os aparelhos que você pegar aqui, você vai estar bem servido. A gente tem 4 GB de RAM no Pro e no Pro Max, 1 GB a mais, como eu falei, do que o 11, mas assim, faz diferença? Faz. Você sente um pouquinho mais de fluidez nos dois, mas só se você reparar muito. É muito difícil você ter algum tipo de travamento ou lentidão no 11, eu nunca vi. Fazendo os testes, nem no XR, eu nunca vi diferença. E outra coisa que é legal chamar a atenção é que o 11, gente, ele tem exatamente a mesma tela que no 11, que no XR. Então é a mesma tela, nada muda, tá? Só para você saber. O que muda realmente é o novo processador, a nova câmera e tal, mas a tela é a mesma e o corpo dele é bem parecidinho também. A pegada é a mesma, a não ser a câmera aqui atrás, tá? Em todos os modelos a gente encontra o Notch, tá? O famosão Notch aqui tá um pouco mais escondido, por causa da tela tá preta aqui, mas todos têm. Vamos ver esse ano que vem a Apple, quer dizer, esse ano agora, né, 2020 já que vai ser lançado, a Apple traz uma tela inteira para os aparelhos, tá? Parte de mídia deles, todos são muito bons de forma geral. Eu gosto mais do 11 Pro Max por causa da tela. Isso é uma tela, é a melhor tela que a Apple tem, então a gente sente uma diferença em relação ao 11, mas também não é nada gritante. O 11 tem uma coisa de temperatura de cor que não fica muito visível aqui para vocês, ó. Que ele tem uma temperatura de cor um pouco mais fria do que a tela AMOLED aqui da Apple, a tela XRD Retina. Deixa eu colocar um vídeo aqui nos dois para vocês. Vamos ver se dá para perceber aí no vídeo um pouco a diferença. Então olha só, galera, olhando os dois aparelhos aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o 11, que é o de baixo, ele tem uma temperatura um pouquinho mais fria, por causa que a tela IPS, ela não tem essa tendência de às vezes amarelar um pouco as coisas. A tela do Pro Max, ele tem os pretos mais pretos, ele tem uma qualidade, digamos assim, melhor nesse sentido, por causa do contraste e tudo, que é uma tela com tecnologia melhor, e também por ser AMOLED, isso já é característico da AMOLED, mas as telas da Apple, de forma geral, puxam um pouquinho, às vezes, para uns tons meio amarelados, tom quente, né, de tela, o que não me agrada necessariamente. Então, é claro que a qualidade de imagem é muito boa, é uma tela incrível, você se acostuma, porque você não fica usando base de comparação o tempo todo, mas a temperatura de cor do 11 me agrada mais, tá? Acho que dá até para perceber aí, né? Vocês conseguem ver a diferença de cor entre eles. O som dos aparelhos também é muito bom, deixa eu até aumentar aqui, ó. Esse aqui é do 11, a gente tem som estéreo saindo daqui e daqui, tá? Então tem uma qualidade sonora muito boa. E o 11 Pro Max, apesar do 11 Pro, do menorzinho aqui, ter a mesma qualidade sonora em termos de falante e tal, eu tenho a impressão que o 11 Pro Max, olha só, ele tem um som um pouco mais forte. Não sei se é porque talvez o falante seja um pouco maior ou a distribuição de espaço aqui dentro seja diferente, mas me passa uma sensação de um som mais poderoso, sabe? Uma coisa um pouco mais, com mais espacialidade, mais grave e tal. Pode ser talvez um efeito psicológico, sei lá, mas é uma coisa que eu percebi quando eu testei eles lado a lado aqui. Então, gente, essa nova família da Apple aqui são ótimos aparelhos, aqui tá do maior pro menor, né? Mas são ótimos aparelhos, a gente sabe que os aparelhos da Apple são caros. Isso é uma coisa que eu nem entro muito na questão, porque já tá bem batido, a gente sabe, vocês sabem minha opinião em relação a isso. Mas são modelos que, em termos assim, deixando o preço de lado e olhando o que a Apple entrega, são aparelhos muito competentes. O sistema, o iOS, que é uma dúvida que muita gente tem, talvez você esteja vendo esse vídeo e você use Android, e você vai me perguntar, Becker, eu vou me acostumar indo pro iOS? É um sistema muito fluido, tá, gente? Ele não deve nada pro Android, da mesma forma que o Android não deve nada.
para o iOS, né? Nenhum dos dois deve nada um para o outro. Só que a forma de funcionamento é diferente. Então aqui, por exemplo, na navegação a gente tem tudo por gesto, tá? É tudo por gesto. Você não tem muitas formas de mudar basicamente o que a gente tem aqui, então você não consegue colocar outros temas nem nada disso, você consegue mudar ó, aqui o fundo do aparelho e tal, a parte de configurações, também é tudo já meio que pronto, né? Você não tem como mexer, mas é um aparelho que vai muito bem por causa disso, porque você tem todas as configurações disponíveis de forma geral, mas a Apple não deixa você ficar mexendo, você alterando, você ficar mudando muito como o Android permite. E o Android também tem um porém, as empresas modificam o Android Stock, porque tem que modificar, porque ele vem bem básico, é claro, mas isso, se não for muito bem executado, dá dor de cabeça. Então, a Apple, como ela faz o hardware e o software, você já recebe uma coisa que não tem erro, sabe? É tudo sempre muito fluido e o aparelho tem uma longa vida. Ao longo dos anos, tem gente que tem iPhone 6 aí funcionando normalmente e ele não trava, porque a Apple faz atualizações que mantêm os aparelhos com uma vida longa no sentido do sistema. Então, é questão de gosto. Eu uso os dois porque eu testo tudo e não sinto falta de nada, assim. Quando eu uso, tem algumas coisinhas que, tipo, eu falo, pô, esse aqui na Apple é mais legal, sabe? Mas da mesma forma que, às vezes, quando eu uso Android, eu falo, putz, isso é muito mais fácil no Android. Às vezes funcionamento de aplicativo, então o Google Drive aqui no iOS, se eu vou baixar alguma coisa, eu tenho que ficar com a tela aberta e tocando na tela para ele não desligar, senão ele para de baixar o arquivo. Já o Android, por exemplo, o Google Drive, ele faz tudo no background, não precisa ficar esperando. Então tem várias coisas que, dependendo do aplicativo ou da coisa específica que você usa, você sente uma diferença. Mas nada que vai te impedir de usar o aparelho, que vai tornar aquilo um pesadelo. Entendeu? Então, esses aqui são os modelos que nós temos, tá? Os 3 bonitinhos aqui. Eu queria fazer esse vídeo realmente para ajudar você a escolher. Tem vídeo de unboxing de todos os aparelhos, eu vou fazer review ainda, que eu acho que eu não fiz review de nenhum deles, mas tem comparativo, enfim, o comparativo é esse total, mas tem unboxing de todos os modelos mais detalhado. E depois eu trago um review para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição tudo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí se você é um usuário de iOS, já foi de Android, ou se você é iOS, é da Apple e acabou indo para Android. Como é que foi essa mudança? Como é que foi essa experiência? O que você está achando dos novos aparelhos, tá bom? Eu sou o Becker, esses aqui são os novos iPhones. Os novos até um tempinho, né? Porque esse ano já vem a geração 12, mas por enquanto eles que estão mandando. Eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas. Valeu e tchau, tchau, galera.